Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que nós possamos avançar no livro do Gênesis. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Gênesis capítulo 5. Quando a gente entra aqui no capítulo 5, né? É bem interessante, assim, que a gente fala assim, meu Deus, mas esse povo vivia isso tudo, né? Então, mais um capítulo aqui onde nós estamos diante de algo que vai dizer de realidades mais profundas. Não é que o povo vivia esse tanto de tempo aqui, não, né? Nós vamos ver aqui que vai falando aí da descendência de Adão, e cada um vivia, assim, muitos e muitos anos. Mas aqui, quando vai falar dessa longevidade, vai dizer, na verdade, da entrega a Deus, da qualidade de vida, né, desses homens, da qualidade da entrega mesmo a Deus, né, dessa vivência de Deus na vida, né? Então, não é porque eles viveram, né, esse tempo todo, a gente vai entender. Olha só, aqui vai dizer assim, este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. É interessante que esses versículos 1 e 2, eles vão falar mais uma vez da criação, né? Aí vai dizer, quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Talvez aqui, já no capítulo 5 de Gênesis, né, isso continua sendo dito para que seja gravado no nosso coração. Para que nós não nos esqueçamos de que nós fomos criados à imagem de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Criou-os, homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou, né? Então, Deus criou a humanidade, a sua imagem, né? A sua imagem e semelhança. E aqui retoma isso. E agora a gente entra na questão aí das idades, né? Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem e deu-lhe o nome de Sete. Depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas, né? Aí está o exagero, né? O exagero que foi colocado aqui na passagem, né? Para dizer desses homens ali, dos inícios dessa experiência de Deus ali inicial. Então, depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. Aqui está falando da descendência de Adão, está falando de Sete, né? Mas a gente tinha acabado de ouvir dizer sobre Caim e Abel, né? Caim, que matou Abel por inveja, né? E agora em Sete vem como que uma nova descendência dos bons, né? Como Caim sendo aquele que matou o irmão, né? Então, aqui prefigurando ali a linhagem dos maus, e agora vem Sete como que substituindo, né? Entre aspas aí, a pessoa de Abel, para dizer dessa descendência dos bons, né? E aí vai dizer, todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos, Deus me livre. Gente de Deus, eu não queria viver 930 anos jamais na vida. Tá doido? Mal a gente aguenta viver 100 anos nessa terra, né? O negócio tá muito difícil para viver 930 anos. E depois morreu. Sete viveu 105 anos, depois gerou Enós. E depois do nascimento de Enós, viveu ainda 807 anos. Gerou filhos e filhas. A duração da vida de Sete foi de 912 anos. Aí a gente vai vendo, né?
as gerações aí: Enós, Cainã, Malalel, Jared, Enoque. Aí de Enoque vai dizer, né, como nós vemos em outros lugares da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras, vai dizer no versículo 24, Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou, vai dizer assim. No versículo 25 vai falar de Matusalém. Você já deve ter ouvido falar de Matusalém de alguma forma, né? Quando a pessoa vive demais, aí as pessoas costumam comparar com Matusalém, né? Ah lá, Matusalém, tá velha, Matusalém, né? Às vezes para brincar com o outro, né? Vem dizer eu lembro do Ministério Jovem, né? Da Renovação, que tinha um irmão assim, que ele não saía do Ministério Jovem, né? Foi passando o tempo, aí ele por final ele brincava, ele falou, não, eu sou do Ministério Matusalém. Para dizer que, muito tempo que estava ali no Ministério Jovem. A duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos, que é o máximo que chegou aqui nessa descendência de Adão, né? Matusalém que vai chegar a 969 anos e morreu, né? Então, claro que isso não era possível, né? Lameque viveu 180 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé. Aí a gente entra no personagem aqui que vai tomar agora conta da cena, né? Noé. Então vai dizer aqui, vai na descendência de Adão até chegar a Noé. Então Lameque gera Noé dizendo, ele nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio da terra mesma que o Senhor amaldiçoou. Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos, gerou filhos e filhas. Duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu com a idade de 500 anos. Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Aí a gente entra no capítulo 6, né? Do Gênesis. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhos, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O que é isso? Isso é uma lenda, né, gente? Aqui, mais uma vez, a gente não está diante de fatos históricos. E tem gente que acha que a Bíblia precisa ser de atos históricos, que aquilo ali é verdade, que aconteceu daquele jeito, né? Então, assim, dizer que não é um fato histórico não significa de maneira alguma diminuir as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia foi escrita para que nós possamos retirar dela a mensagem teológica, para falar das coisas de Deus, a Bíblia, né? Não é para falar sobre ciência, não é para relatar fatos históricos. Então, dentro dessa realidade aqui, isso é tomado de uma lenda. Então, vamos ver o que vai dizer aqui. O Senhor então disse, meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne. E a duração de sua vida será só de 120 anos. Aí como se Deus, né, diante aqui do que estava mostrando, daquele longo tempo, aí aqui Deus então decide que o máximo que um homem vai viver é 120 anos, né? Dentro dessa linguagem aqui do Gênesis. Naquele tempo viviam gigantes na terra, olha aí a lenda. Como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e eles geraram filhos. Estes são os heróis tão afamados dos tempos antigos, né? Então isso aqui não pode ser tomado ao pé da letra, uma lenda. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra. Agora vai fazer essa introdução para que entre aqui na realidade do dilúvio, na realidade de Noé, então vamos prestar atenção. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Alguma semelhança, será, com a nossa geração? A maldade dos homens era grande na terra, todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse, exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis, as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos de Deus. Olha que interessante, né? Aqui para dizer o quê? Que no meio de uma geração corrompida,
que no meio de uma geração perversa, é encontrado aqui um homem de Deus. E nunca houve na história da humanidade uma geração que fosse toda ela perversa. Nunca houve na história da humanidade uma geração inteira só de pecadores, de pessoas entregues ao mal, que viviam na corrupção, no pecado, na injustiça. Não, sempre houveram homens santos, né? Também para dizer isso, essa passagem, que sempre houveram pessoas de Deus, né? Sempre houveram pessoas de Deus. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Ele andava com Deus. A gente vai entender aqui, gente, a gente vai entender uma coisa muito interessante, né? Porque lá quando a gente viu o relato do pecado original, aí a gente vê ali que o homem é expulso do paraíso. E nós temos uma impressão, muitas vezes, quando nós lemos, né? Que Deus então abandona o homem à sua própria sorte. Mas não é assim, né? Não é verdade. Na verdade, Deus, ele sempre caminhou com o ser humano. Deus nunca abandonou o homem à sua sorte. Mesmo porque, gente, se Deus tivesse abandonado o homem à sua própria sorte, né? Deixado o homem largado, não teria subsistido, né? Não teria tido nem essa descendência de Adão que está falando aqui, não é verdade? Então vai dizer que Noé caminhava com Deus, né? Você tem andado com Deus? Nós precisamos andar com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra corrompia-se diante de Deus e enchia-se de violência. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Quando a gente escuta de corrupção, a gente fala assim, ah, Senhor. A gente pensa logo na situação política que a gente vive. Mas não é só aí que está a corrupção, não, né? Muitas vezes a gente tem um pensamento corrompido. Muitas vezes as nossas atitudes, elas são corrompidas. Muitas vezes nós temos um coração corrompido, né? Então Deus disse a Noé, eis chegado o fim de toda criatura que existe. Criatura diante de mim. Pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira resinosa. Divide-a em compartimentos e a untarás de betume por dentro e por fora. Eis como a farás. Seu comprimento será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30. Farás no alto da arca uma abertura com a dimensão de 1 côvado. Porás a porta da arca a um lado e construirás 3 andares de compartimentos. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá. Mas farei aliança contigo. Entrarás na arca com teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de quadrúpedes, de cada espécie de animais que se arrastam sobre a terra, entrará um casal contigo para que lhes possa conservar a vida. Tomarás também contigo de todas as coisas para comer e as armazenará para que te sirvam de alimento, a ti e aos animais. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor tinha ordenado. Gente, o que Deus pediu para Noé aqui foi uma obra gigantesca, né? Não era um barquinho, a canoinha, né? Não, era uma arca gigante, gigante. Está falando de 3 andares, compartimentos todos os animais, lugar deles. Gente, um negócio assim de doido, né? Para dizer que Deus também conta conosco para realizarmos a sua obra, né? E que nem sempre é fácil. E que, vamos dizer a verdade, né? Geralmente não é fácil. Geralmente não é tão simples assim. Porque a gente está acostumado com tudo fácil, né?
Quer esquentar uma comida, você põe no micro-ondas, liga o botãozinho, pi, né? Aí, antigamente, como é que era a televisão? O povo mais antigo aí, vamos lá. Televisãozinha, quadradinha, caixotinho, com a antena, quem lembra, né? Casa de pobre, pelo menos era assim, né, gente? Aí tinha lá o bombril, né? Na pontinha da antena. E para trocar de canal, a gente tinha que se levantar. Existiam aquelas televisões que eram assim, tinha um botãozinho redondo que ia clac, 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 né? Aqui em casa era de apertar os botõezinhos assim, tinha um monte de botãozinho, 1, 2, né? Vamos lá. E aí pegava lá, né? Mais ou menos, porque se a antena lá fora não tivesse muito legal também, ventasse de noite, aí chuviscava, né? Aí o pai subia no telhado, olha aí pra mim, vira mais um tiquinho. Melhorou, tá bom. Não era assim? Era, né? Nada era tão simples assim, né? As crianças, muitas vezes, elas construíam ali seus brinquedinhos, né? Não tinha tanta coisa tecnológica, né? Não tinha celular, então, já pensou? Não tinha nem telefone fixo. Vai ter celular. Então, a gente está numa geração onde a gente tem muitas facilidades, né? Claro, Charlene, todo mundo tem facilidade. Não é. Mas assim, nós, né, que somos pobres, nós temos já umas facilidades na vida que não tinha antes, né? Claro que existem pessoas em situação de miséria, mas não é sobre isso que a gente quer falar aqui, né? A gente quer falar de uma geração que está acostumada com as coisas fáceis, né? E a gente tem que entender que nada na vida é fácil, né? É como aquele filósofo, né? Ai, me esqueci o nome dele agora. Que fala que quando o filho dele fez 12 anos, ele tinha falado a vida inteira que ia contar uma coisa pra ele e contou, né? Falou assim, meu filho, vaca não dá leite, você tem que tirar. Achei o máximo quando ele falou isso. Não, esqueci mesmo o nome dele, gente, minha memória não é boa não. Mas aí ele fala isso, né? Vaca não dá leite, gente, você tem que tirar. Quem falou que vaca dá leite, né? Sei que não tira não pra ver. Então é isso, né? Olha, Noé, vai vir uma inundação, vá lavar a face da terra. Então você faz aí um barquinho, mas não é um barquinho qualquer não, você faz uma arca, ela tem que ser grandona. E Deus falou com ele qual que seria a medida da arca, né? E ele diz assim, que ele faria uma aliança com Noé, né? Ele faria uma aliança com Noé. E aí vai dizer que Noé obedeceu e fez tudo que o Senhor tinha ordenado, né? E aí a gente pode parar e pensar assim, será que eu sou obediente a Deus, né? Será que Deus me pede as coisas e eu obedeço? A vida da gente é um dilema, né, gente? Porque a vida da gente é assim, quando a gente é jovem e a gente não tem experiência na vida, às vezes, muitas vezes a gente tem medo, né, diante dos passos que a gente precisa dar. Muitas vezes os desafios da vida, a gente não sabe como que vai ser, não sabe dar passos errados, não sabe como acertar muitas vezes, né? E depois quando você tá mais velho, já vem a maturidade, também você não tem a força que você tinha quando você era jovem, né? Mas Deus, Ele entra na nossa história, independente da idade, como criança, como jovem, como adulto, como um ancião, né, como uma pessoa mais velha, e Deus é capaz de nos dar a graça de fazer aquilo que Ele nos pede. E nós precisamos ter obediência a Deus, né? Nós precisamos viver numa obediência ao Senhor. E por que nós precisamos viver na obediência ao Senhor, né? Porque aí está a verdadeira felicidade. A gente pode até tentar ser feliz de outras formas. A gente pode até tentar. E a gente pode até dizer para as pessoas que nós estamos sendo felizes. A gente pode até experimentar, de certa forma, a felicidade. Mas não existe felicidade maior do que fazer a vontade de Deus. Felicidade que preenche mais o coração do que fazer a vontade de Deus não existe. Se você já conheceu alguma coisa que seja melhor do que fazer a vontade de Deus, manda para mim. Comenta aí. Né? Mas você tem que ter tido a experiência de Deus, né? Você que diz assim, olha, eu fiz uma experiência com Deus, eu conheço a Deus, eu já obedeci a Deus, já provei os frutos da obediência e digo assim, ó, isso aqui é melhor, né? Te desafio. Garanto que não, né? Então nós precisamos viver como Noé viveu, né? Andar com Deus, caminhar com Deus,
caminhar com Deus no meio das lutas, caminhar com Deus no meio das lágrimas, caminhar com Deus no meio das tempestades, caminhar com Deus quando tudo vai bem, caminhar com Deus quando tudo vai mal. E nós precisamos empreender as obras que Deus nos pede. Por mais que seja uma arca gigantesca, a gente fala, Senhor, eu não sei como será. Começa pegando a primeira madeira, dando a primeira marretada que vai, né? Sempre que a gente pensa, talvez numa obra de Deus ou algo que Deus peça de nós, a gente pensa assim, isso é grande demais para mim, né? Isso é distante demais da minha realidade, isso não cabe na minha realidade. Mas vamos ter a ousadia de começar com aquilo que nós temos hoje, na simplicidade, nas coisas pequenas, que se for vontade de Deus, que chegue a ser aquilo que Deus deseja que seja, chegará até lá. A nós só basta obedecer a cada dia ao Senhor, sermos fiéis a Deus, sermos fiéis à vontade de Deus, sermos homens e mulheres que andam na contramão da injustiça desse mundo, porque se nós quisermos andar conforme a injustiça desse mundo, nós pereceremos. Como nós veremos aí nos próximos capítulos de Gênesis, como ali uma multidão de homens e mulheres pereceu. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.